Transmitindo. Estão lá? Estou. Preciso do som aqui. Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos, minhas irmãs e meus irmãos. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Em alguns minutos, em 9 minutos, a gente vai começar uma nova transmissão pelo Centro Espírita Maria Amélia. Daqui a 9 minutos a gente começa a transmissão. Boa noite, Gisele. Boa noite, Nath Mosqueto, minha lindinha. Me desejando boa palestra. Boa noite, Jane. Tá tudo certo aí, né, Jane? Tá dando para compartilhar? Muito bem, só mais um pouquinho de paciência. Nós temos o compromisso de iniciar às 8 horas, né? A transmissão pela Sociedade Espírita Beneficente Maria Amélia. E vamos começar pontualmente às 8 horas. Oi, Ana. Ana Carlos, seja bem-vinda, minha amiga. Professor, hein? Quem sou eu? Quem sou eu? Professor é aquele que nos guia, aquele que nos orienta. A gente só tenta fazer o possível para funcionar de papagaio de pirata, né? A palavra, a mensagem dele, não é nossa não. Gisele, muito obrigado da sua presença, seja muito bem-vinda também, viu? Jane, dá um joinha aí, dá um positivo aí se o som estiver ok também, tá? Eu normalmente uso o microfone aqui para minimizar o impacto das questões de áudio, mas é só para ter certeza. Tá ok o áudio? Tá perfeito, até o seu telefone. Obrigado. Cada uma. Arruma isso aqui, ó. Arruma. O quê? O seu Microfone? Então, se eu colocar ele aqui para baixo, ele não fica. O som pode não ficar tão bom. Dá uma conferida lá, vê se está normal. Se estiver normal, eu deixo aqui embaixo. Boa noite, Fernando, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença.
Espero que o som esteja chegando para vocês de forma correta, de forma tranquila, sem distorções, sem explosões, para que a gente possa conversar e aproveitar esse tempo da melhor forma possível, né? Perfeito. Acho que eu vou precisar de um pouquinho mais de água. Pode ser, né? Por favor. Aproveita essa que já está um pouquinho gelada, que aquela que está lá está quente. Boa noite a todos. Estamos iniciando agora uma transmissão também ao vivo através da página do Facebook e do Instagram do Maria Amélia. Vamos só aguardar mais 2 minutinhos, a gente já inicia, ok? Obrigado, viu? Obrigado. Minhas irmãs, meus irmãos, em Jesus Cristo, muito boa noite. Que cada um de nós se sinta envolvido pelo Mestre Jesus Cristo, no calor do seu amor, na luz da sua paz,
e que todos permitamos que Ele seja para nós o caminho, a verdade e a vida. Elevemos o nosso pensamento a Ele, nosso Mestre Jesus Cristo, que afiançou que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ele estaria presente. Mestre amado, neste momento, embora distantes fisicamente uns dos outros, estamos todos juntos, num único pensamento, elevado até Ti, Mestre, com o objetivo de aprender com as Tuas palavras, de beber dos Teus exemplos, de aproveitar ao máximo essa doutrina de luz que nos foi trazida através de cada um dos Teus dignatários, os Espíritos amigos, para que possamos melhorar, para que possamos nos aprimorar, para que possamos crescer e avançar na direção da perfeição que nos é possível e da felicidade que nos está destinada. Que os trabalhos desta noite possam ser agradáveis ao Teu juízo, Mestre, e que de alguma forma sejamos instrumentos da Tua misericordiosa paz. Que assim seja, graças a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, eu queria começar hoje pedindo licença para lembrar, talvez nem todos conheçam, mas se já viram alguma vez, já tiveram a oportunidade de participar de uma colação de grau, de uma cerimônia de colação de grau de médicos, talvez tenham tido acesso a esse juramento, né, que os novos médicos fazem nessa ocasião. É chamado de juramento de Hipócrates, um sábio grego que viveu no século V, quinto século antes de Cristo, né, que é considerado o pai da medicina. E o juramento que todos os médicos fazem é o seguinte: eu solenemente juro consagrar minha vida a serviço da humanidade. Darei como reconhecimento a meus mestres meu respeito e minha gratidão. Praticarei a minha profissão com consciência e dignidade. A saúde dos meus pacientes será a minha primeira preocupação. Respeitarei os segredos a mim confiados. Manterei a todo custo, no máximo possível, a honra e a tradição da profissão médica. Meus colegas serão meus irmãos. Não permitirei que concepções religiosas, nacionais, raciais, partidárias ou sociais interfiram entre meu dever e meus pacientes. Manterei o mais alto respeito pela vida humana, desde sua concepção. Mesmo sob ameaça, não usarei meu conhecimento médico em princípios contrários às leis da natureza. Faço essas promessas solene e livremente pela minha própria honra. Um pouquinho de uma consideração, na verdade, a respeito desse juramento de Hipócrates, né, que é o juramento de todos os médicos quando se formam, né, quando começam a sua vida profissional, por assim dizer, né, em princípio vamos dizer assim, é o compromisso que os médicos assumem em relação à forma como eles vão se conduzir no trabalho dentro da sua profissão, né? Ele diz aqui
Tem só 3 coisas que acho que é interessante a gente lembrar, né? Não permitirei que concepções religiosas, grifo meu na palavra religiosas, não permitirei que concepções religiosas, nacionais, raciais, partidárias ou sociais intervenham entre meu dever e meus pacientes. Minha concepção, se todos os médicos estivessem perfeitamente imbuídos da seriedade disto que juraram, né, disto que disseram que seria o seu compromisso do ponto de vista profissional, não haveria a menor necessidade de questionar se membros de determinada religião têm o direito ou não de dizer se seus filhos podem ou não receber transfusão de sangue. Por quê? Porque está muito claro, né? O médico, quando se forma, afirma que não vai permitir que concepções religiosas intervenham entre o dever dele e os seus pacientes. E o dever dele é manter a vida, né? A saúde de seus pacientes será a primeira preocupação. Então, assim, se houvesse realmente esse nível de preocupação, jamais haveria polêmica. Ninguém perguntaria, ninguém faria as pessoas assinarem, né? Eu recentemente fiz uma cirurgia e assinei lá que a minha religião era espírita, né? Eu era da religião espírita e que, portanto, não tinha qualquer restrição em relação a receber transfusão de sangue. Né? Então, aparentemente, os médicos estão preocupados com isso, né? Do ponto de vista, inclusive, de pedir licença para a família para saber se pode fazer transfusão ou não. Ok, parece que pelo menos o juramento de Hipócrates não previa isso. Mais ainda, manterei o mais alto respeito pela vida humana desde sua concepção. Não era para ter polêmica a respeito da questão do aborto, ponto. Ponto. Se os médicos realmente respeitassem a vida humana desde sua concepção, não era para ter médicos que defendem, né, o aborto a partir do terceiro mês, da terceira semana, do terceiro sei lá o quê. Né? Não era para ter esse tipo de celeuma, esse tipo de discussão. Mesmo sob ameaça, não usarei meu conhecimento médico em princípios contrários às leis da natureza. Bacana isso, né? Não sei se o Joseph Mengele fez esse juramento, né? Mas pensando no que esse cara fez, o que ele perpetrou de ações contrárias à natureza humana, né? Com tantos seres humanos, é algo que chama a atenção da gente, né? Mas, na verdade, o nosso assunto, especificamente, a gente está pegando esse gancho para poder mostrar, o gancho específico do juramento de Hipócrates, para poder mostrar que nós, seres humanos, utilizamos do instrumento de juramentos, de promessas, etc. e tal, para manifestar para o mundo a importância que nós damos àquilo que nós chamamos do nosso dever. Especificamente aqui demos um exemplo de um dever, né, de um conjunto de deveres emanados aí do juramento de Hipócrates, atrelados à profissão médica, né, a profissão dos médicos. Mas jurar é algo que se faz com o sentido de dizer o quão importante para a gente é aquele código ético, né, aquele código, aquele conjunto de deveres que a gente está afirmando que vai cumprir. Por isso que a gente jura, né? Mas será que é necessário jurar? Ou por outra, né? Como foi que Jesus se expressou em relação à questão dos juramentos? Na passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 33 em diante, aliás, esse capítulo 5, a parte específica dos juramentos, né, que fala do verso 33 em diante, é apenas um dentre outros assuntos a respeito dos quais Jesus detona, pode falar assim, Jesus dá um novo entendimento para a lei de Moisés, né? Porque ele começa dizendo, eu não vim destruir a lei, eu vim fazer com que ela se cumpra, né? Mas a lei que ele veio fazer cumprir, a lei que ele veio, na verdade, completar, é a lei de Deus, não a lei de Moisés, né? E isso é tão verdadeiro que em vários pontos específicos desse capítulo 5, e essa parte dos juramentos é apenas uma,
ele começa dizendo exatamente isso, né? Igualmente ouvistes que foi dito aos antigos. Dois pontos. Quando Jesus fala assim, ele vai citar o Antigo Testamento, ele vai citar as Escrituras, ele vai citar as leis de Moisés. Toda vez que ele fala assim, ou algo dessa natureza, né, tendes visto o que foi dito aos antigos, igualmente ouvistes que foi dito aos antigos. Ele diz aqui no item 33, não jurarás falso testemunho, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Jesus está citando uma passagem de Levítico, um dos livros da lei, um dos livros do Talmud hebraico, né? Lá no capítulo 19, verso 12, tem exatamente essa passagem. Não jurarás falso testemunho, mas cumprirá ao Senhor os teus juramentos. Deus, do Antigo Testamento, está dizendo para não jurar falso, mas cumprir os juramentos, né? Aí chega Jesus no verso 34. Eu, porém, vos digo que absolutamente não jureis. Moisés, não jure em falso, mas cumpre aquilo que você jurar. Jesus, eu vos digo, absolutamente não jureis. Nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, pois não podes fazer que um cabelo teu seja branco ou negro. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque tudo que passa disso procede do mal. Nossa, é uma palavra muito forte, né? É uma forma muito, por assim dizer, né? Muito intensa de se dirigir às pessoas, né? E de lembrar a gente que a nossa intenção pode até ser boa, mas a nossa intenção ao fazer um juramento, ao fazer uma afirmação, ao manifestar uma concordância com algo que a gente entende que é o nosso dever, como no juramento de Hipócrates, né? É algo que a gente não deve fazer. É para a gente ser positivo. O que é ser positivo? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Não jure, não se explique, não se aprofunde, não entre em elucubrações outras que não seja a objetividade. Porque tudo aquilo que você justifica baseado na intensidade do argumento, na verdade procede do mal. Eu espero que a gente, no final desse nosso encontro de hoje, entenda como Jesus tem razão quando ele fala isso. Como ele tem razão. O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo tem por título Sede Perfeitos. O capítulo inteiro, Kardec utiliza citações bíblicas, né? Citações do Evangelho, etc. e tal, para falar a respeito da perfeição. Lógico que ele está falando da perfeição moral, né? Da nossa perfeição do ponto de vista do nosso aprimoramento como espíritos, né? Da nossa possibilidade de atingir como espíritos o máximo possível a uma criatura de Deus em termos de perfeição. O sede perfeitos, absolutamente, Jesus, quando disse isso, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está no céu, a primeira preocupação de Kardec é desvincular uma comparação entre a perfeição da criatura com a perfeição do Criador. Obviamente que não, né? Mas ao longo do capítulo inteiro são citados aspectos relativos à perfeição. Aspectos que, em princípio, permitem que a gente consiga se identificar com essa perfeição moral, né? E um dos aspectos citados é exatamente o ponto da nossa abordagem de hoje. O item 7 tem por título O Dever. O Dever. Item 7. O dever, palavras de Allan Kardec no item 7 do capítulo 17. O dever é a obrigação moral da criatura consigo mesma primeiro, e em seguida para com os outros.
O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. A gente citou lá em cima, né, o juramento de Hipócrates, que na verdade, no fim das contas, acaba delineando um conjunto de deveres morais para o médico. Certo? Não há dúvida disso. E Kardec está falando aqui que ele não está se referindo à questão dos deveres que as profissões impõem, mas ele está falando do dever do ponto de vista moral. Na ordem dos sentimentos, naquilo que tem a ver com o sentimento humano, o dever é muito difícil de cumprir-se. Por quê? Porque ele sempre, ou pelo menos na maioria das vezes, num número significativo de vezes, ele se acha em antagonismo, em oposição com as coisas que atraem o interesse e o coração. Né? Nós, seres humanos, temos determinados interesses, temos determinadas inclinações, temos determinadas vontades. E Kardec está afirmando aqui com muita sabedoria, ninguém está dizendo que ele está errado, está muito certo, né? Que o dever moral ele é difícil de cumprir porque, em grande parte das vezes, na maioria das vezes, ele se acha em antagonismo, ele se acha em oposição às coisas que a gente, ele diz aqui, né, as atrações do interesse e do coração. Como é que a gente pode traduzir atrações do interesse e do coração? É aquilo que a gente quer. Né? Simples assim. O dever é muito difícil de se cumprir porque ele se encontra na direção oposta daquilo que a gente quer. E ele diz que o dever moral, né, as coisas que a gente gosta de fazer, as coisas que a gente tem intenção de fazer, as coisas que a gente é levado a fazer em função das nossas imperfeições, na verdade, não estão ligadas àquilo que é o conceito citado por Kardec de dever moral. Por isso que cumprir o dever moral é difícil. Porque cumprir o dever moral é algo que vai distante, em direção oposta às nossas tendências naturais. Aquilo que naturalmente, pelo nosso grau de imperfeição, nós somos levados a desejar, querer, ter vontade de. E ele fala assim, o dever moral, aquele que cumpre realmente com seu dever moral, né, ele não tem testemunhas quando ele consegue vencer as suas más inclinações, né? Não tem testemunhas às suas vitórias. Aquele que vence as suas más inclinações e, portanto, atende a um dever moral, na verdade ele não tem testemunhas, né? Ele não consegue fazer disso propaganda, né? E também não estão sujeitas à repressão as suas derrotas. Como é algo moral, como é algo de foro íntimo, como ele está falando das tendências íntimas do ser humano, se a pessoa consegue vencer essas tendências ou não, a vitória sobre a tendência não é pública e também não é público, pelo menos num certo número de vezes, número significativo de vezes, a derrota do ser humano em relação ao dever que ele entende que era algo que ele deveria perseguir. Continua Kardec, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Opa! Que coisa importante ele fala aqui, né? Aquilo que a gente faz é algo que está ligado ao que a gente escolhe. A nossa liberdade de desempenhar o nosso papel no mundo. O dever íntimo, aquilo que a gente define para nós como aquilo que a gente deveria fazer, realizar, do ponto de vista moral, está entregue ao nosso livre-arbítrio.
E ele fala que todos nós temos um aguilhão, né? Temos uma espora lá, temos algo que está nos picando, né? Nos espetando a consciência, que é o guardião da probidade interior, que adverte e sustenta a intenção de cumprir com esse dever. É isso que Kardec está falando, né? Temos um aguilhão, que é a própria consciência, que fica nos cutucando e guardando o dever para que a gente consiga se sustentar na sua prática. Mas, adverte Kardec, muitas vezes, esse aguilhão que é a consciência mostra-se impotente diante dos sofismas, dos enganos, das tergiversações da paixão. Paixão é uma palavra que Kardec usa aqui para designar as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Ele diz assim, quando a gente pratica aquilo que a gente sabe que deveria praticar, a gente se eleva, a gente se sente bem, a gente em princípio, cria para nós a possibilidade de realizar algo que é bom. E sendo bom, a gente se sente bem e se sente mais elevado por isso, por ter feito algo que era bom. Aí ele entra numa seara extremamente complexa aqui do ponto de vista de delimitação, né? Ele diz assim, como que a gente determina o dever? Com que exatidão a gente pode determinar os limites do nosso dever? Onde é que o nosso dever começa? E onde é que o nosso dever termina? E aí ele dá uma definição que eu confesso para vocês, estou confessando aqui, lianamente, a minha incompetência para compreender essa frase profundamente. Ele diz assim, o dever principia para cada um de nós, exatamente no ponto, o dever principia para cada um de vós, todos nós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Então, assim, preciso fazer algo, tenho intenção de fazer algo em relação ao outro. Essa minha intenção talvez não seja a melhor intenção. Talvez aquilo que eu vá fazer, eventualmente, aquilo que eu tenho intenção de fazer, aquilo que eu tenho vontade de fazer, aquilo que eu quero fazer, tá? Presta bem atenção nessas palavras que eu estou usando. Aquilo que eu quero fazer, eventualmente, talvez venha prejudicar o outro. Então, o meu dever, o que eu quero é uma coisa. O que eu quero é fazer aquilo em relação àquela pessoa. Isso é o que eu quero. Mas o que eu devo, e aí que começa o meu dever, é não ultrapassar de jeito nenhum, através da minha vontade, o limite da felicidade e da tranquilidade do meu próximo. É isso que Kardec afirma aí como o início do dever. O dever principia aí. Se aquilo que eu queria fazer está alinhado com o bem do próximo, beleza. Parece que não é dever, né? É querer. Aquilo que eu quero está alinhado com aquilo que é bom para o próximo. Ótimo. Mas se aquilo que eu quero é diferente daquilo que eu devo, porque aquilo que eu devo é privilegiar a ausência da ameaça à felicidade e à tranquilidade do próximo, então, em princípio, essa compulsão por fazer o bem é algo que eu deveria fazer prevalecer na minha atitude. O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Beleza? Estamos todos de acordo, é perfeitamente inteligível o início do dever. Aí ele vem com a definição do término do dever. O dever acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós.
que entender dessa frase, né? O dever acaba no limite em que não desejais, ninguém transponha com relação a vós. Eu busquei várias traduções, né? Guilherme Ribeiro, busquei Herculano Pires, busquei o original em francês, não entendo nada de francês, mas o Google entende. Então eu passei a tradução, a versão original do francês do Kardec pelo tradutor do Google e achei uma tradução bastante interessante, que eu sempre recomendo, os livros dessa tradução, que é do Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, uma edição moderna e de fácil leitura de todos os livros de Allan Kardec, né? De todos os livros do Pentateuco, em princípio, né? E essa tradução do Cláudio é a seguinte: os deveres começam precisamente no ponto onde se ameaça a felicidade e a tranquilidade do próximo. Beleza. E terminam no limite em que não se desejaria ver a própria felicidade e a própria tranquilidade ameaçada. Vejam vocês. Eu deveria, assim, a minha intenção é fazer o mal ao outro. De alguma forma, ofender, ou macular, ou ameaçar, como foi dito aqui, né? Ameaçar a felicidade e a tranquilidade do próximo. Então, o meu dever começa aí. Mas termina aonde eu não quero que a minha felicidade e a minha tranquilidade seja ameaçada. Ora, parece uma coisa complicada de entender, né? Se a minha felicidade, repara, felicidade humana, tá? Minha felicidade como ser humano imperfeito que eu sou. Se a minha felicidade depende de eu fazer o mal para aquele cidadão, eu estou falando fazer o mal para o cidadão, para uma pessoa, mas eu posso querer, na verdade, estar tentando fazer o mal para um ente da natureza qualquer, para um animal, por exemplo, né? Vou dar um exemplo bem besta aqui, tá? Bem besta. Todos nós devemos respeitar a vida dos animais, certo ou não? A integridade física dos animais, certo ou não? Sem sombra de dúvida. Tem um animal, um cachorro, que fica latindo o tempo inteiro aqui na minha casa e que não me deixa dormir, por exemplo, perto da minha casa. Não na minha casa, perto da minha casa. É um vizinho, alguma cachorro de um vizinho, alguma coisa assim. Aí assim, a minha intenção em relação a esse cachorro é matar ele, para eu poder dormir tranquilo, tá certo ou não? Mas eu percebo que a minha intenção de matá-lo ofende o direito que ele tem de felicidade, de tranquilidade, a sua integridade física, etc. e tal. Portanto, eu percebo que eu tenho dever, apesar da minha intenção ser outra, o meu desejo ser outro, mas eu tenho dever, o meu dever começa no instante em que eu percebo que a minha intenção, a minha vontade e o meu querer ameaça a felicidade e a tranquilidade daquele animal. E onde termina o meu dever? Termina onde a minha felicidade é ameaçada. Se a minha felicidade é dormir bem, acabou meu dever em relação àquele cachorro. Está justificado eu assassinar esse bichinho? Muito complicado isso aqui. Muito complicado isso aqui. Mas, eu sei que há pessoas que vão dizer que eu estou entendendo isso de uma forma indevida, estou entendendo isso ao pé da letra, e admito, né? Não sou nenhum dono da verdade, mas a forma como as palavras estão escritas, né? Para mim, me passa a impressão de que eu posso entender isso desse jeito. O dever, em princípio, ele deveria ter um começo, mas não ter um fim. Se eu coloco como fim do dever alguma coisa atrelada à minha própria felicidade, ao meu conceito de felicidade, que é extremamente volátil, que é extremamente variável, conforme o meu nível de imperfeição, eu estou deixando, na verdade, o dever completamente livre, completamente desvinculado de limite. Acabou o limite do dever, em termos de estabelecimento de algo que seja efetivo como diretriz da vida da gente, né? Eu entendo que essa palavra trazida aqui por Kardec para cada um de nós sirva para justificar o item seguinte. O item 8 diz assim: ó, Deus criou todos os homens iguais para a dor. Verdade. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, todos sofrem pelas mesmas causas. A dor é algo que afeta a todos nós da mesma forma.
E por que que Deus criou a todos nós da mesma forma para a dor? Deus criou da mesma forma para a dor, a fim de que todos nós tenhamos a condição de avaliar o que nós estamos fazendo em relação ao nosso próximo. O que as nossas atitudes provocam de dor ou de ferimento, de sofrimento no nosso próximo. Dessa forma, sabendo que aquilo que me afeta também ao outro, fica fácil para mim, ou fica mais fácil, não é que fica fácil, fica mais fácil para mim praticar a lei áurea, né, descrita por Jesus, o princípio áureo do comportamento cristão. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Tratar o outro como a gente gostaria que o outro nos tratasse. Por quê? Porque tratar o outro segundo algo que a gente sabe que vai machucar, sabe que vai criar dor, sofrimento, tristeza, angústia, é algo que a gente tem plena condição de avaliar, pelo menos em princípio, né? Duvido que entre as pessoas que estão nos escutando agora não haja alguém em algum momento que tenha feito algo cheio de boa intenção para outra pessoa e quebrou a cara. Foi extremamente mal recebido, né? Aquilo que estava cheio de boa intenção, aquela ação que foi feita utilizando o nosso livre-arbítrio com muito boa vontade, foi extremamente mal recebida pelo lado do próximo. A ponto do próximo se ofender, se magoar, romper relações. Coisas terríveis acontecem, né? Apesar da gente saber, como diz aqui Kardec, com muita sabedoria, apesar da gente saber o que dói no outro. O quanto nós somos iguais em relação à dor, certo? Então assim, entendo com muita clareza que não deveria haver para nós, nessa segunda parte da definição do limite do dever, né? Não deveria haver para nós dúvida em relação ao que faz bem ou mal para o outro. E, portanto, a gente não iria, né, iria considerar isso na hora de definir o nosso limite de término do nosso dever. Falar, nosso dever tem que contemplar a impossibilidade de fazer bem, de não fazer mal para o outro. A possibilidade, a necessidade de não fazer mal para o outro. Continua Kardec, o dever é um resumo prático de todas as especulações morais. Olha a definição que Kardec utiliza aqui. Aliás, desculpa, estou falando de Kardec o tempo inteiro, né? Estou mentindo desbragadamente. Esse texto não é de Kardec, esse texto é do espírito Lázaro, né? Numa comunicação feita em Paris em 1863. Perdão, Kardec. Desculpa aí, meia culpa. Então assim, Lázaro, e o Lázaro, eu dei uma pesquisada para saber quem é esse Lázaro, aparentemente, né, pelo menos até onde chegou a pesquisa, Lázaro é aquele Lázaro que Jesus ressuscitou mesmo. O espírito que está sendo citado aqui, que assina essa comunicação como Lázaro, é realmente o espírito, o irmão de Marta e Maria, né, que foi ressuscitado por Jesus naquela passagem famosa, etc. e tal. Então, olha as palavras que Lázaro utiliza para descrever o dever. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Repara os termos que ele está usando. O dever é austero e também é brando, a ponto de dobrar-se, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, quer dizer, se adequar às mais diversas complicações, o dever se conserva inflexível, durão, extremamente rígido diante das tentações. O homem que cumpre o seu dever, aí ele faz uma afirmação, né, pesada. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas. E ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo
em causa própria. Juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. O dever está atrelado à razão, ao entendimento, à lógica, né? A nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de nos distinguir, de nos elevar, né? Na verdade, nos distinguir através da diferenciação superior em relação aos nossos irmãos, por exemplo, animais, né? O dever é um laurel, uma premiação da razão. Ele descende da razão como a mãe do filho. Como do filho, da mãe, o filho, da sua mãe defende o filho. Descende o filho. O homem tem de amar o dever. O homem precisa, o homem deve amar o dever. Palavras de Lázaro. Não porque amar o dever, realizar o dever, preserve o ser humano dos males da vida. Não é, e isso é absolutamente verdade. Praticar o dever, fazer aquilo que sabe que é o correto, fazer aquilo que sabe o que é bom, mesmo que a vontade seja diferente, não é isso? Vencer as tentações, como ele disse lá em cima, realizar com bravura, né, o enfrentamento das angústias da luta. De que luta ele está falando? A luta contra as nossas tendências, contra as nossas vontades, contra aquilo que é o nosso desejo, atrelado às nossas imperfeições. É isso que ele está falando, né? O homem tem o dever de amar, o homem tem de amar o dever, não porque preserve dos males, né? O fato de realizar aquilo que é certo não quer dizer que a pessoa não seja alvo de problemas na vida dela, de dificuldades, de tristeza, de dissabores, de angústia, de sofrimento, não, né? Fazer o que é certo, né, diferente daquilo que se quer fazer, não previne, não preserva dos males da vida, né? Mas porque confere à alma, confere à individualidade do ser, o vigor, a força, né? A energia, a palavra que ele usa é vigor, necessária ao seu desenvolvimento. Em outras palavras, para desenvolver, precisa de muita energia, muito vigor, muita força. Intervalo aqui nessas palavras de Lázaro. A palavra virtude, que é uma inclinação do ser humano, né, para realizar coisas boas, a palavra virtude, ela é composta do radical virtus. E o radical virtus vem lá do latim, e virtus quer dizer força. Repara que o diálogo, que o discurso inteiro aqui do espírito Lázaro é no sentido de ser necessário fazer uma força sobre-humana. Ninguém está dizendo que ele está errado, tá? Mas no sentido de dizer que é necessário fazer uma força sobre-humana para se comportar diferente daquilo que são as nossas tendências, por assim dizer, naturais, atreladas às nossas imperfeições. Tem todo sentido. Tem todo sentido. É necessário que a gente trabalhe despejando energia, força, né, no nosso exercício de autoaprimoramento. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida que é um processo que consome muita energia, que consome muita força do ser, né? Mas é necessário que a gente se lembre, e aqui vai um contraponto interessante a tudo isso que está sendo dito até agora pelo Espírito Lázaro, que eu falei que ninguém está falando que ele está falando bobagem até agora, né? Ninguém disse isso, né? Só vou ficar contra ele na última frase dele aqui. Mas é importante que a gente se lembre, né, que aquilo que demanda muito esforço, não tem, da parte de nós seres humanos em processo de evolução, não tem garantia de continuidade.
Está claro isso? Aquilo que demanda muita força, aquilo que precisa de muito esforço, aquilo que demanda muita energia, muito poder, muita concentração, não tem garantia de continuidade. Isso quer dizer que nós, seres humanos, temos muita dificuldade de melhorar aquilo que nós somos em essência, porque o trabalho de auto-melhoramento pressupõe uma coisinha chamada perseverança. E essa perseverança tem que ser algo que a gente realize, algo que a gente pratique, sempre aplicando muita força. Algo que demanda muita força, que demanda muito esforço, que demanda muita dificuldade para ser realizado. Gente, vamos ser bem sinceros, né? Sendo muito sinceros, né? Eu posso até fazer alguma coisa difícil durante um certo tempo. Posso ou não posso? Posso. Quem já tentou fazer de regime para emagrecer sabe do que eu estou falando, né? Dieta para emagrecer, tentou se livrar de um vício, por exemplo, de fumar, né? Tabagismo. Durante um certo tempo, você até consegue levar aquilo, apesar do sacrifício, é um sacrifício, apesar da dificuldade, apesar do esforço, né? Durante um certo tempo, é possível levar aquele esforço, aquele sacrifício. Aliás, eu não gosto dessa palavra para isso, né? Parar de fumar não deveria ser um sacrifício. A palavra sacrifício, já falamos aqui, vem do latim sacrum facere, né? Sacrum facere quer dizer sagrado fazer. Portanto, o sacrifício é fazer coisa sagrada. Deixar de fumar não tem nada a ver com sagrado. Tem a ver com largar mão de um costume que vai estar prejudicando a nossa saúde. Simplesmente isso. Sacrifício, portanto, é algo que está ligado a sagrado, a elevado, né? Não a coisas comezinas do dia a dia. Mas, estávamos falando, aquilo que exige muito esforço não tem garantia de continuidade. Não tem garantia. E quando a gente fala em dever, e as palavras do Espírito Lázaro atrelam dever sempre com termos como bravura, angústia da luta, inflexível diante das tentações, ele é escravo da própria causa, dos seus deveres, é porque eu devo, eu faço porque eu devo. E eu devo e sei que eu devo porque isso é o melhor, é aquilo que eu tenho que buscar, mas não é aquilo que eu quero, porque no meu nível de evolução, o que eu quero, o que é fácil para mim, é fazer o errado. É dessa forma que Jesus se refere à porta larga, né? Para a gente é fácil. Todo mundo passa pela porta larga porque passar pela larga é fácil. Mas passar pela porta estreita é difícil. Exige esforço. Exige virtus, exige força. Força, virtus, exige força, né? E a palavra virtude tem a ver com isso, né? A pessoa, para ser virtuosa, ela precisa se esforçar para fazer o bem, para fazer o certo, para fazer o correto. A pessoa virtuosa, portanto, não é alguém que faz o bem em princípio porque aquilo para ela não tem esforço. Ela faz o bem porque ela se esforça para poder fazer o bem. Porque para ela fazer o bem é uma dificuldade. Então as pessoas virtuosas, olha o conceito, as pessoas virtuosas são eminentemente imperfeitas. Dá para entender? Porque estão se esforçando para fazer algo que entendem que é o seu dever, que devem fazer. Porque no seu querer, elas sabem que estão distantes daquilo, mas estão convencidas, imbuídas da importância de fazer diferente. Ninguém está dizendo que não é para fazer assim, tá, gente? Tá certo, gente? Ninguém está dizendo. Aliás, o que é necessário é que a gente, de tanto fazer aquilo que é difícil, repetindo constantemente aquilo que é difícil, exercitando constantemente, colocando energia naquilo que é difícil, aquilo que é difícil se torne fácil. É nesse ponto que a gente tem que chegar.
É no ponto da transformação do difícil em fácil que a gente tem que chegar. Sim ou não? Agora, o que é fácil? E é aí, nesse ponto que a gente tem intenção de realmente chegar para concluir esse raciocínio. O que é fácil? Fácil é aquilo que eu faço por gosto. Fácil é aquilo que eu faço com tanto prazer, com tanta alegria de fazer, que parece que eu não faço esforço nenhum para realizar. Dá para entender? Isso é fácil. Ok, no começo pode ser difícil, no começo pode exigir energia, mas é necessário, é fundamental, não é necessário, é fundamental que eu desconecte, que eu descole a noção da dificuldade de fazer com a minha noção de querer. É preciso que eu me imbua da intenção de querer fazer. Querer que eu estou falando é querer. Desejar de coração, plenamente, absolutamente. É preciso que eu deixe de lado a ideia de de precisar me esforçar para fazer aquilo e busque transformar a minha essência a ponto de querer fazer aquilo em função da minha vontade. Em outras palavras, o dever, e Lázaro, na verdade, corrobora com essa informação, o dever existe porque o nosso querer está na direção contrária. Porque nós somos imperfeitos, precisamos ter o dever como uma diretriz, como um ponto de apoio, como uma referência, como um caminho a ser seguido. Mas praticar o dever simplesmente por praticar o dever não nos garante continuar praticando o dever, porque isso exige esforço. É necessário que a gente mude a nossa essência, para que aquilo que a gente percebe que é dever passe a ser absoluto querer. Porque aquilo que eu quero, eu não tenho dificuldade de fazer. Não tenho dificuldade. É necessário que a gente queira fazer o bem. É necessário que a gente se modifique, que a gente se transforme, que a gente se altere em termos de essência, para que aquilo que a gente entende como dever hoje se transforme no nosso querer espontâneo. Vamos ser bem sinceros? É nesse ponto que a gente vai chegar quando for espírito puro. Espírito puro não pratica dever nenhum. Ih! Peguei forte aqui? Espírito puro não é virtuoso. Jesus não é virtuoso. Por quê? Porque Jesus não precisa de virtus, de esforço dele para fazer o que ele faz. Em Jesus, um espírito puro como é, tudo o que ele faz é mero reflexo, mera consequência daquilo que ele é no seu íntimo. Puro, pleno, completo, absoluto, como criatura de Deus que é. Jesus não faz um pingo de esforço, para identificar numa determinada situação qual é a ação que tem que tomar. Eu sempre dou esse exemplo, né? Aquela passagem da mulher adúltera que ia ser apedrejada, né? As pessoas perguntam, colocam Jesus naquela sinuca de bico, dizendo, olha, a lei de Moisés manda apedrejar porque ela foi flagrada em adultério. Tu o que dizes? Aí a Bíblia explica que Jesus agachou e estava escrevendo com o dedo na areia. Será que Jesus naquele momento estava questionando assim, nossa, qual será que é o meu dever nesta hora?
A minha intenção era dizer para eles isso, isso, aquilo. A minha vontade era falar para eles isso, aquilo. Mas o que será que eu devo fazer? Jesus estava questionando isso? De jeito nenhum. Não havia dúvida. Como não há dúvida em nada do que Jesus faz e manifesta através das suas ações. Porque Jesus é um espírito perfeito. Um espírito perfeito não age por dever, age porque aquilo que ele faz naturalmente de bom é consequência daquilo que ele naturalmente é, em plenitude, perfeito. Um espírito perfeito não faz o que deve, faz o que quer. Utiliza o seu livre-arbítrio e tudo o que ele faz porque quer é perfeito. Porque é consequência daquilo que ele é, um espírito perfeito. Jesus não era virtuoso, não é virtuoso, porque ele é perfeito. Nós não precisamos da virtude, precisamos hoje. Precisamos de virtus, precisamos de energia, precisamos do dever. Para chegar lá na frente a não precisar mais dele. Por isso que eu discordo da última frase do espírito Lázaro, aqui nessa passagem. Ele diz assim: o dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Quanto mais superior, menos o dever prevalece. Mais prevalece o querer, e o querer é sempre alinhado com o bem. Porque prevalecer o dever em detrimento do querer é impor uma dificuldade, né? Na verdade é impor a si próprio uma dificuldade para ser melhor. Um espírito que é superior, ele já é melhor, não tem mais dever. Ele tem a consciência dele absolutamente livre. E tudo que ele escolhe através do seu livre arbítrio é alinhado com o bem. Porque ele é perfeito. Jamais cessa, diz ele, a obrigação moral da criatura para com Deus. Sob esse aspecto, essa frase não está devidamente bem enquadrada, né? Nós temos obrigações para com Deus enquanto não somos perfeitos. Lá na frente a gente não vai ter mais obrigação. Aliás, Deus não quer que a gente se sinta obrigado a coisa nenhuma em relação a Ele. Ele quer que a gente se transforme. Ele quer que a gente mude. Para quando a gente chegar lá na frente, todas as nossas decisões estejam alinhadas com as leis dele, por nossa vontade. Ele quer única e exclusivamente que a gente aplique o nosso livre-arbítrio na direção de voluntariamente nos modificar. Meu Deus, é isso que a doutrina espírita chama de reforma íntima. Simplesmente. Simplesmente. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, no capítulo 6, uma passagem chamada Compromisso Afetivo, tem uma frase que eu acho que coloca isso sob o aspecto correto, né? Essa questão do dever. Ele diz assim: as leis do universo esperar-nos-ão por milênios afora. As leis do universo vão nos esperar pelos milênios afora, mas terminarão por se inscreverem a caracteres de luz em nossas próprias consciências. E essas leis determinam: amemos os outros, qual nos amamos. O amor não é uma obrigação, é um jubiloso querer, pleno de alegria, felicidade absoluta, incluindo no seu círculo de afeto todas as criaturas de Deus. O ser que ama não ama por dever, ama porque quer, ama porque é feliz amando, ama porque amar é a sua forma natural de ser. E porque essa é a única forma possível a um ser perfeito. No livro chamado A Metafísica do Cristianismo, há uma explicação sobre a primeira frase da oração dominical que eu acho que é lapidar, assim, e eu queria acabar com essa
essa citação porque eu acho que ela resume isso tudo de uma forma magnânima, tá? É uma explicação a respeito da primeira frase da oração dominical, né? Pai nosso que estás nos céus. Diz o filósofo Huberto Roden o seguinte: a maior glória, a maior realização, isso tem tudo a ver com a doutrina espírita, tá? A maior realização do homem consiste em ser livremente bom. As criaturas da natureza são automaticamente boas, quando ele fala em boas aqui, são automaticamente perfeitas. Perfeitas no sentido de 100% realizarem a vontade de Deus para a sua natureza, né? Uma flor é sempre, uma flor na floresta, no vaso, em qualquer lugar, ela realiza 100% da vontade de Deus nela para a sua natureza. Uma flor não pode se revoltar e dizer, ah, não, hoje eu não vou sair cor-de-rosa, hoje eu vou sair azul. Isso não acontece, a flor não tem o livre-arbítrio e, portanto, ela realiza 100% a vontade de Deus para ela. Na natureza infra-humana, a vontade de Deus é 100% realizada porque a natureza infra-humana não tem livre-arbítrio. O homem, porém, quando é bom, quando ele é perfeito, ele é livremente bom. Porque ele poderia ser, e é isso que acontece frequentemente, livremente mal, né? Quando a gente realmente se modifica, quando a gente se transforma em função do nosso livre-arbítrio. Porque a gente poderia, pelo nosso livre-arbítrio, se manter mal como a gente era antes. A maior grandeza de Deus se revela, olha que coisa fantástica. A maior grandeza de Deus se revela no fato de dar ao homem a possibilidade de ser livremente perfeito. Bom, vou ler de novo. A maior grandeza de Deus se revela no fato de dar ao homem a possibilidade de ser livremente bom. E a maior grandeza do homem consiste em ser livremente bom, quando poderia ser livremente mal. Tamanha é a confiança que Deus tem no seu próprio poder, que pode dar a uma criatura sua a liberdade de ser seu adversário. Percebe isso? Deus nos dá o livre-arbítrio e, dando esse livre-arbítrio, permite que a gente seja adversário dele. Permite que a gente oriente as nossas decisões totalmente contrária e na direção totalmente contrária às suas leis. Mas ele tem plena certeza do seu poder, do poder das suas leis, de nos conduzir a modificar o nosso livre-arbítrio para que a gente livremente escolha ser bom. Quando uma criatura que poderia ser contra Deus, ser oposta a Deus, se torna livremente a favor de Deus, então o poder de Deus celebra o ápice da sua onipotência. Porque aparentemente, chegou a esse ponto de conseguir que uma criatura livremente, que ela tinha a possibilidade de ser livremente contra Deus, essa criatura livremente se definiu a favor de Deus. Nesse momento, a onipotência de Deus atinge o seu ápice, né? Celebra, na verdade, o seu ápice. Porque, aparentemente, Deus se tornou, no começo, impotente em face de uma criatura prepotente. Quando a gente acredita que pode fazer o mal, a gente está sendo prepotente, porque fazer o mal é ir contra Deus. A gente está, na verdade, acreditando que pode ir contra Ele. A gente está sendo prepotente. Deus, quando deixa a gente ser prepotente assim, aparentemente Ele é impotente. Mas o poder dele é tão pleno e tão absoluto que ele tem certeza completa de que lá na frente todos nós vamos optar, escolher sermos bons. E quando a gente escolhe sermos bons, escolhe minha vontade, minha intenção, meu querer, tá certo ou não? Quando a gente escolhe ser bom, a onipotência de Deus atinge o seu ápice.
É com essa disposição, diz o filósofo, que o homem deveria iniciar a sua oração. Está falando da oração da dominical, né? Pai dos céus. E aí ele faz uma digressão que eu acho que resume tudo isso que a gente falou aqui, e é com isso que a gente vai encerrar. Pai dos céus, que revelas o máximo do teu poder e do teu amor, em me teres dado a liberdade de tomar atitude a favor ou contra ti. Eu tomo atitude em teu favor, meu Pai, e isto livremente. Não porque assim devo, mas porque assim quero. O meu espontâneo querer supera o meu compulsório dever. Não tomo essa atitude diante de ti porque de ti receio o castigo ou espero o prêmio, mas unicamente por amor de ti. Não por amor do que tens, mas por amor do que és. Não pela esperança do que me podes dar, mas por amor do teu próprio ser. Nada por amar-te de ti espero. E ainda que céu e inferno não houvesse, o mesmo que eu te amo, eu te amaria. Pai nosso, que estás nos céus. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer o nosso Mestre Jesus Cristo por mais essa oportunidade bendita colocada no nosso caminho de aprofundar os seus ensinamentos, as suas palavras, os seus exemplos, de trazer através do nosso raciocínio a luz dessa doutrina espírita para as nossas vidas. Mestre amado, que consigamos fazer a transformação necessária em cada um de nós para moldar, ajustar o nosso querer cada vez mais na direção desse luminoso amor colocado aqui de forma muito clara, muito límpida, muito nítida nessa passagem bendita. Que as nossas decisões sejam iluminadas pelo Teu Evangelho, que a nossa transformação aconteça dentro do prazo mais breve possível a cada um de nós, que nesse processo imponhamos o mínimo de dor e sofrimento, angústia e tristeza àqueles que jornadeiam conosco nesta seara. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por estarem conosco nessa ocasião. Deus abençoa a todos nós. Eu não digo abençoe porque não sou ninguém para definir isso para Ele. A vontade dele é perfeita e como perfeita que é, certamente Ele quer abençoar todos nós. Com toda certeza Ele quer abençoar todos nós. Porque todos somos filhos dele, todos somos criaturas dele. Então Deus certamente nos abençoa e nos guarda, a cada um de nós. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus Cristo. Até a próxima. Deus abençoa.